Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui de novo no meu setup novo, que vocês vão ver provavelmente mais essa vez e acabou, é só isso. Mas hoje eu tô aqui pra falar do filme original da Netflix, The Ballad of Buster Scruggs. É bom? É ruim? Sobre o que é esse filme afinal? Eu nunca ouvi falar disso. Bem, se liga nesse vídeo aí que eu já te falo. First time. The Ballad of Buster Scruggs é um filme original da Netflix, dirigido pelos irmãos Coen, e ele é um filme bem interessante, porque ele não é um filme comum, ele não é uma narrativa comum de, sei lá, o filme tem tipo 1h40, eu acho, alguma coisa assim. E ele não é uma história só, ele na verdade são 6 histórias divididas, mas unidas por um tema. E qual é o tema? Bem, basicamente todas essas histórias se passam no Velho Oeste, no faroeste americano. Todas as histórias têm personagens diferentes, com narrativas diferentes, com tipos de... como é que eu digo isso? Com gêneros diferentes de filme. E é algo realmente bem interessante de se ver. Por exemplo, você tem a primeira história que é sobre um cowboy, que é um cowboy super badass, ele mata todo mundo que entra no caminho dele, ele não tá nem aí pra nada, ele não segue as leis, e é bem legal de se ver. Você tem história de minerador de ouro, você tem história de uma mulher que perde o irmão enquanto ela tá fazendo aquela travessia de Oregon. Você tem uma história que é meio misteriosa, sobre fantasmas do Velho Oeste e tudo mais. Você tem outra história sobre um contador de histórias que não tem os membros deles, e ele é sempre carregado pelo parceiro dele. E eles saem por aí fazendo shows, é bem legal, são histórias bem legais de se ver. Eu sinto que elas são conectadas por esse tema do faroeste, mas eu também senti que cada uma é distinta uma da outra, assim, elas têm estilos diferentes, fotografias diferentes, figurinos, temáticas diferentes, pode-se dizer assim, porque todas tratam de um assunto próprio. O Buster Scruggs, do título, é a primeira história do cowboy. E pra mim, eu achei que foi sensacional. É uma história sensacional pra se abrir um filme. E é realmente muito boa. E todas as outras histórias são muito boas. Só que eu acho que, assim, o problema desse tipo de filme, é que apesar de ser muito interessante de se ver, uma coisa bem diferente de se ver, é que depois de um tempo eu fiquei tipo, por exemplo, a história do Buster Scruggs abre o filme. E eu fiquei realmente muito interessado pelo personagem. E sei lá, depois de meia hora, ele acabou. Tipo, não tem mais Buster Scruggs, o personagem foi embora, acabou, não volta mais. E eu fiquei tipo meio, pô, não tava gostando do personagem assim, agora acabou. Aí beleza, parte pra próxima. Novos personagens, nova história, nova temática, novo tudo, não sei o que. Acabou. Depois de meia hora, acabou. Não tem mais. Aí eu fico, pô, eu tava gostando de novo do personagem, agora não tem mais nada dele. Mas assim, é assim, porque você vai se acostumando com os personagens, você vai gostando deles, só que depois que a história deles acaba, eles não aparecem mais. E as histórias são relativamente curtas, elas não são longas, elas não são tipo um filme inteiro. Elas são tipo um curta, literalmente. É legal, é legal de ver, deixa um pouquinho frustrado depois que você começa a gostar dos personagens, do nada acaba, mas fazer o que, assim, eu não posso reclamar porque as histórias têm começo, meio e fim. Elas começam, elas têm um desenvolvimento, elas acabam. É a história do personagem, é isso aí. Todas as histórias são bem legais, eu não achei que nenhuma foi chata. Talvez a do contador de histórias seja um pouco repetitiva demais. Eu acho que ela podia ser um pouquinho mais curta, mas eu acho que ela foi bem efetiva porque ela quis fazer. A fotografia de todos os filmes, o figurino, os cenários, tudo tá fantástico, tá realmente bom. Netflix fez um ótimo trabalho, os irmãos Coen dirigiram esse filme que nem um caminhão. Foi realmente muito bom, foi muito bem feito. As narrativas são interessantes, os personagens, como eu já disse, são todos muito interessantes, você realmente se investe em todos eles. E é legal porque, apesar de serem histórias diferentes, todos têm um tom de mistério. Tipo, você não sabe como vai acabar. Porque tem muitas mortes nesses curtas, assim. Como são histórias fechadinhas, que não precisam seguir o personagem até o final, eles podem simplesmente, tipo, matar um personagem que você tava esperando que vivesse, e é isso aí.
Você vai ter que lidar com isso. Então você não sabe o que esperar das histórias. Você não sabe como é que elas vão terminar, pra que lado que elas vão. E é realmente bem legal de se ver. Bem legal mesmo. O visual do filme é fantástico, os personagens são fantásticos. Talvez o filme seja um pouco lento em algumas partes, porque assim, você começa com Buster Scruggs, que é uma história bem rápida de faroeste, gatilhos e armas e cowboys e não sei o que. Depois você passa por uma história que é mais lenta, de um contador de histórias. Depois você volta pro minerador, que é um pouquinho mais dinâmico. Depois você vai de volta pra mulher que tá lá, que perdeu o irmão, que tem que atravessar até o Oregon e tudo mais. Eu acho que tem um certo problema de ritmo nesse filme. Não mata o filme, é claro, mas tem um certo probleminha de ritmo que pode incomodar algumas pessoas. Eu não vou fingir que não existe, porque realmente tá lá. Não tem muito mais o que falar desse filme, até porque eu quero manter esse vídeo um pouco mais curto. Mas é basicamente isso. São histórias curtas, bem interessantes, conectadas por esse tema, super bem feitas, com personagens legais, com um probleminha de ritmo ou outro, mas no geral muito boas. E se eu tivesse que dar uma nota por esse filme, esses filmes, né? Eu acho que um 7 cairia bem. Um 7 cairia bem. Porque os filmes não são perfeitos, como eu já disse, tem esse problema de passo, né, de ritmo. Eu acho que pode machucar um pouco para algumas pessoas. Muita gente não deve se interessar por esse formato de várias historinhas pequenas. Mas eu achei muito bom e eu recomendo todos vocês a darem uma chance, assim. Talvez vocês não gostem de todas as histórias, mas eu acho que pelo menos 3 das 6 vocês vão achar fantásticas. Eu realmente recomendo ver esse filme. E cara, tá na Netflix. Assim, se você tem Netflix, por que não, né? Assim, não vai gastar todo o tempo da sua vida. E é isso aí, gente. É isso. Acho que isso é tudo que eu tinha pra falar. Eu agradeço muito por vocês terem visto esse vídeo. Eu vejo vocês na próxima. Falou!